como que o cinema chegou na minha vida foi meio um pouco ao acaso. Não sei o que me moveu, acho que foi uma loucura adolescente, assim, não sei te dizer. Eu caí meio de paraquedas, assim, não era uma vocação, nunca foi uma vocação. Que a minha família tem nenhum retrospecto no cinema, não tem nenhuma conexão, nenhum amigo, nenhuma pessoa conhecida que fazia isso da vida. Na verdade, eu não tinha nenhuma relação com o cinema, eu era atleta de judô profissional, luto judô desde 4 anos de idade. O que motivou a gente no começo mesmo não foi uma demanda também, de ter algo. Era uma coisa de querer se divertir. Que a gente Ver filme junto e tomar cerveja. Ver filme junto, tomar cerveja. Eu queria muito trabalhar com vídeo, não sei te dizer. Eu fiquei bem enlouquecida com essa cena da MTV, de ver mostra de vídeos no CCBB, entendeu? De possibilidades, assim, de trabalhar com novas linguagens, assim. Eu fiz vestibular, né, para a UF em 96, mas eu entrei em publicidade e propaganda. Queria ser roteirista de propaganda, eu achava a coisa mais fenomenal do mundo, propaganda brasileira, né? Sempre, enfim, desde da escola e tal, eu fui envolvido em movimentos culturais, políticos, tarará, fiz Grêmio, fui CA, DCE, não sei o que e tal. Tinha o curso de cinema da UF de Niterói, né, que era uma referência, o Cine Arte UF, né, que era uma referência. Tinha um cinema baratinho para ir uma vez por semana, que era R$1, depois virou R$2, com a programação de filme alternativo, de clássico. Muito influenciada por esse cinema europeu, o cinema não estadunidense, assim, sabe? Outras cinematografias, que era o que eu via aqui no cinema da UF. Eu trabalhava no centro do Rio, aí tinha 2 pérolas no centro do Rio, que era a biblioteca do Darcy Ribeiro, ali na frente da Central, né? A biblioteca do Brizola, e o CCBB, que tinha uma videoteca que você podia ficar vendo filme ali. O meu olhar era um cara que via só a Sessão da Tarde, blockbuster americano e olha lá, entendeu? Eu nunca tinha visto assim, filme brasileiro com atenção, filme em preto e branco, desprezava isso. Pô, eu lembro quando o Serra passou Vidas Secas, assim, meu mundo mudou, assim, que dá para fazer isso, assim, a gente fazia isso, foi meio um choque, assim. A vida universitária, né? Nos primórdios do Estação, naquela época, isso em 88, 89, bombando, assim, porque tinha todo dia, ou toda semana, estreia de Wim Wenders, estreia de Coppola, estreia de Woody Allen, e tudo bombando. Uma cena, era ali o local, no Brasil, de efervescência desse cinema cultural, né? Cinema artístico, cinema de poesia internacional, né? Eles estavam abrindo uma locadora. E aí eu me ofereci, pô, moro aqui do lado, ou seja, não vou chegar atrasado nunca, né? E tô precisando, enfim, se vocês quiserem, aí eu acabei sendo o primeiro gerente da locadora do Vídeo Estação, né? Que nem existe mais. Ali foi o ponto que eu percebi que aquele ambiente era um ambiente muito bacana, interessante, que eu gostaria de me envolver. Em Caxias tinha um cineclube também, o Cineclube Baixada, que eu vi algumas coisas ali que eu fiquei muito encantado, né? E é 16mm ainda, né? Isso mexeu muito com o meu imaginário, né? E aí, em 90, eu conheci 2 pessoas fundamentais na minha vida também, que foram o Walter Filé e a Noni Carvalho, que eles eram da TV Machambomba. Pô, a TV Machambomba, cara, foi uma explosão na minha mente, né? Falei, cara, eu quero fazer alguma coisa parecida com isso. Mas quando eu estava terminando o ensino médio, tinha um professor de história, muito ligado à Brizola e ao cineclubismo também, a movimentos sociais e tal, Barroco. Ele passava muito filme, né? Tinha muito trabalho com a questão de filme, de história, e escrever sobre os filmes. E é isso, quer fazer? Eu tô fazer cinema e tal. Ele, cara, eu tô na prefeitura agora, numa secretaria lá, não é exatamente Secretaria de Cultura, mas queria reativar alguma coisa relacionada ao cinema, cineclube. Em 96 eu tinha sido selecionado para ir para as Olimpíadas de Atlanta como reserva. E na véspera da viagem eu fui numa competição, quebrei a costela, fui cortado, não pude viajar, fiquei mal, triste. E tive a ideia maluca de abrir uma locadora de vídeo. E eu não conhecia nada, cara, assim, eu fui aprendendo com os clientes. Os clientes iam lá assim, tem filme do Casavetes? Falei, quem? Aí eu anotava, aí ia espionar na locadora do Estação, ia pesquisar. Filme do Fellini, Woody Allen.
Aí ia vendo, e aí eu comecei a... Eu sou um cara meio obsessivo, assim, e eu falei, cara, eu tenho que conhecer esses filmes, porque Nelson Pereira dos Santos foi alugar um filme lá. Como é que eu vou indicar um filme pro Nelson Pereira dos Santos se eu não entendo nada de cinema, assim? Apesar de eu ser de Niterói, da minha família ser de Niterói, o curso de cinema da UF não era uma coisa óbvia para mim. Eu mal sabia que ele existia até pegar aqueles manuais de vestibular. Fiz jornalismo na FRJ e cinema na UF, e aos poucos fui achando o curso de jornalismo chatíssimo. E o ambiente, mais do que o curso, acho que o ambiente de cinema da UF era um ambiente muito criativo. Então já entro nesse ambiente e foi muito apaixonante, assim, né? Então, e aí fui ficando. E então aí virei uma pessoa de cinema, né? A experiência na UF foi muito, muito forte, foi muito intensa. A estrutura do curso de cinema em si, na época que eu entrei, era tão anárquica, mas tão anárquica, que foi fundamental para a minha carreira, de uma forma geral, porque a gente não tinha um departamento muito estabelecido, com as regras muito claras, mas a gente tinha muita liberdade de criar o nosso caminho dentro da universidade. De alguma forma, eu acho que esse adesivo da Geração Quatrilho pode até colar, porque era uma época que estava se repercutindo muito, né? O cinema brasileiro, então, né? O cinema brasileiro estava no auge da retomada dos anos 90, então o Que Isso Companheiro tinha ido ao Oscar, o Quatrilho tinha ido ao Oscar, tinha uma ebulição em torno do novo cinema nacional e eu comecei a achar que ali podia estar meu caminho. Eu trabalhava na sede do PCB, no Partido Comunista Brasileiro, ali onde eu controlava, era um tipo um faz-tudo ali. Foi o Dido, né, o Rodrigo Savastano, que amigo que a gente já tinha conhecido aqui numa cena antes, né, aqui em 98, aí a gente se encontrou novamente ali pela Lapa. Aí ele soube que eu estava trabalhando na sede, aí foi lá começando a conversar. Eu já tinha mais histórias, sempre tive histórias, sempre escrevi histórias, assim, contador de histórias, né? E lá na PUC, onde eu acabei estudando, fazendo tudo, depois eu fiz Estácio, antes eu fiz IFIX, enfim, mas na PUC, que foi meu centro ali, a gente criou uma série de movimentos culturais ali, de todos os tipos e formas possíveis, durante o tempo que eu estive lá, que foi de 94 a 99. E aquilo ali meio que moldou o meu futuro. Em 2012, o Tunico, professor, né, de roteiro, eu fui monitor dele da aula de roteiro, ele queria reativar o Sala Escura. Ele me chamou e a gente recrutou uns alunos interessados e no que era o IAX 2, né, sem ser na Tiradentes, né? Aí a gente fez no final de 2012 algumas exibições lá em DVD, coisa na época também que era novidade, né? Desde o início da faculdade, segundo semestre, primeiro semestre, eu já entrei com uma produtora de vídeo, já entrei para uma ilha de edição na produtora de vídeo, isso foi em 93. Então, eu comecei já profissionalmente. Esse núcleo que fez lá em Niterói se deslocou um tempo depois para o MAN fazer o Tela Brasilis. Essa que foi a minha entrada no audiovisual e através do cineclubismo, sobretudo, né? E aí, com o tempo, quando eu falo tempo, assim, alguns anos, eu fui abrindo a minha cabeça, assim, mas a locadora foi onde tudo aconteceu, sabe? O meu início do cinema é a locadora ali, é ali que é ali que eu conheci as pessoas, ali que eu fiquei amigo dos cineastas, ali que eu comecei a conhecer cinema, eu comecei a ver cinema. A gente estava num tempo que era exatamente o tempo que foi a incubação da internet também. Eu me lembro, 94, 95, a internet chegou, então não tinha internet, não tinha essa comunicação, né? Então era telefone, era presencial, era o corpo acontecendo. Em termos assim, de curta-metragem, nesse período até 2005, era muito difícil por conta de equipamentos, mesmo já não sendo cinema, mesmo os equipamentos em vídeo, né? Mini DV, Hi8, Digital 8, Super VHS, não era fácil.
Eu lembro que nessa época, fazer um longa-metragem era uma coisa muito distante. Eu achava que eram heróis as pessoas que conseguiam fazer longa-metragem. Curta a galera conseguia fazer, mas longa... Uma coisa que eu vejo nessas novas gerações é uma incompreensão das dificuldades. Tipo, como assim? Como assim era tão difícil? Tipo, bicho, para arranjar película, para fazer um filme nos anos 90, para arranjar uma câmera digital bacana para fazer, arranjar fita Super V, era tudo muito difícil, né? Os recursos eram muito escassos. Imagina, não tinha celular, a gente fazia produção com saco de ficha de orelhão no bolso, que a gente não tinha celular, ninguém tinha celular. Então essa experiência dessa super dificuldade e essa transição para o mundo da internet, o mundo do digital, que a gente viveu muito claramente, só a nossa geração vai ter, né? De ter contato com esses dois universos é muito da nossa geração. Alguns lugares tinham projetores, né? O Centro Cultural de São Gonçalo tinha um projetor 16. O encostado foi reformado e passou a funcionar. O UF lá tinha um encostado, passou a funcionar, reformou. E aí o Serra fala: "Ô Barroco, não, mas essa coisa de 16, tem certeza que você quer isso, cara? Agora é digital, não era nem digital, agora é vídeo, a nova onda agora é vídeo." Eu lembro que quando eu estava no começo do curso, fui uma palestra, não lembro do que todo mundo falava, sabe, você tem que ir nessas palestras. E aí eu lembro que decretaram o final da película. Eu falei, gente, a gente tá louca. Tá bom, isso que foi em 94, 95. Falando do digital, né? Era algo tão, assim, inalcançável. Da Tidia, que a gente falava, isso nunca vai acontecer. Eu sou o cara do digital já. Eu, por exemplo, nunca filmei em película. Eu já até filmei em digital e passei para película. Eu fazia o Toscotransfer para poder participar dos festivais da mostra de película, que era a Mostra Nobre. Mas eu sou da geração digital, assim, que projeta em digital, que filma em digital, que pensa na internet, já começa a pensar quando surge essa coisa que eu acho que depois vai ganhando força, assim. Primeira coisa do Tela Brasilis foi fazer uma página no Orkut. Se você me disser que a tecnologia foi contra a difusão do Cineclube, das suas sessões, dos seus relatos, de fórum de discussãozinha, né? Fazer aquele fórum, aquela trip imensa ali, a internet só ajudou. Eu acho que o principal ponto é a digitalização. O fato de a gente poder produzir audiovisual com o digital. Muitas vezes também, quando eu falei que ia fazer cinema, era impossível a gente dizer que queria fazer cinema. Muita gente falava, isso não vai rolar, né, Igor? Isso aí é foda, isso aí é muito fechado, isso é pra rico. A gente ouvia muito isso, então eu já sabia, eu já tinha uma consciência muito... Mas quando chegou o digital começou a surgir, isso foi tipo assim, é a chance de alguém como eu tá fazendo cinema, né? Então foi um pouco por aí. O movimento de virada de anos 2000, ele começa muito próximo do 35 e do 16 pelas condições da época. Aos poucos, a entrada do material digital, tanto na produção quanto na exibição, quando teve um fluxo maior de produção de curta digital, a galera logo absorveu, porque na verdade era você mesmo ou seus pares. E todo mundo queria prestigiar, queria fazer circular. Os filmes falavam muito, porque falavam muito da própria geração. Mas é toda uma galera que vai surgindo, eu acho, muito assim, por causa dessas faculdades de cinema que começaram a surgir, a Estácio, a UF já tinha, mas depois surge a Cândido Mendes, depois surge a Gama Filho, durou um tempinho, depois surge a PUC. Essa pulsão vem muito daí, né? Da galera que estudava na Faixa, que estudava na PUC, da ECO. Então você tinha os outros cursos que não o de cinema da UF. E depois, assim, acho que em 97, 98 surgiu o da Estácio. E depois teve o da Gama Filho. E aí, então, se você não era de um desses cursos, né? Então, se produzia muito em vídeo. Hoje em dia tem uma visão que é o seguinte, né? Que depois... que para você trabalhar com cinema, não necessariamente você precisa estudar cinema, mas você precisa encontrar o grupo, você precisa entrar no meio. E então, assim, como eu entro nesse mercado, como eu entro no meio do cinema, é através do ambiente acadêmico, entendeu? É através dos filmes universitários, sabe? O curso de cinema da UF como
a principal produtora de cinema no Brasil. Os cursos de cinema no geral, nesse momento, né? Não se produzia longa-metragem, então você tinha os curtas. Era muito descentralizado, era muito igual, a gente tinha muito direito de ocupar. E os professores que estavam lá nessa época, esses tais dinossauros que eu rejeitei de princípio, eram os maiores defensores dessa liberdade para os alunos. Eles achavam que a gente tinha que ocupar a porra toda mesmo. Falavam, o quê? Tá aqui é para usar. Senta aí, pega a câmera que você quer. Quando? Quanto tempo? Não tem isso. No máximo, aí eles falavam para a gente assim, se organizem aí. Decidam vocês, e cabia aos alunos, a gente tinha que fazer a autogestão do equipamento da universidade para a gente poder fazer nossos filmes. Então, beleza, você vai filmar tal data, eu filmo tal data, a gente se organiza aqui para poder usar o carro, para poder usar não sei o quê, porque não tinha câmera para fazer 2, 3 filmes ao mesmo tempo. Porque tudo era muito complicado, porque você tinha os filmes de conclusão de curso, tinha vídeo, mas não era muito fácil produzir em vídeo. Então, acho que a ideia era essa, né, de se organizar para a gente viabilizar mais facilmente, né, a produção e as ideias, porque as pessoas não paravam de ter ideias, de pensar, né? Eu acho que era uma coisa bem anárquica, assim. Tinha uma galera ali, cada hora era um que estava na frente, e até que depois virou uma mera lista de discussão na internet, né? Mas, assim, de toda forma, o Necine era todo e qualquer aluno de cinema da UF. Isso era bacana também, sabe? Essa época caótica dos anos 90 que a gente pegou, que era muito caótico, né, Thiago? Era muita zona, era muito... Faz o que você quiser. Foi muito importante também. E foi muito forte para essa geração toda. Então, eu acho o máximo a gente ter passado por aquele curso de cinema caótico, com aqueles professores malucos que largavam a aula e ficavam sentados no bar com a gente conversando. Era ótimo. Olha que universo incrível que a gente sentava com Serra e Marinho. Eles ficavam horas contando causos do cinema brasileiro pra gente, que o Santeiro abria o jornal e falava, para fazer cinema pode fazer tudo, até matar a mãe. Eu ficava horrorizada com 18 anos de idade, ficava horrorizada, e hoje em dia eu acho incrível a gente ter né, convivido com essas pessoas falando essas coisas, porque a gente pôde ter acesso aos dois universos. A gente conseguiu entender que havia uma vida acadêmica mais formal, que era desejável também, mas havia esse universo um pouco caótico, que era da história do cinema brasileiro, que a gente estava herdando, né? Todos esses professores viveram um desmembramento do cinema brasileiro, a criação e a ruína da Embrafilme. Então, a gente ter passado por essa história está muito tátil ainda, está muito presente nos relatos, eu acho que deu uma perspectiva muito forte. Começa a surgir esses grupos. E eu acho que esses coletivos, que às vezes nascem de cineclubes, às vezes nascem da faculdade, às vezes nascem de uma locadora, começou a formar esse espírito assim, de um ajudar o outro. Talvez a gente possa pensar isso, por exemplo, Cinema Novo pode ter sido isso também, Caravana Farcas, Lente Filmes, outras que surgiram aí em outras épocas que eram diferentes e hoje se torna... Lógico, de uma forma diferente, mas igual também, né? O primeiro filme do Nelson Pereira dos Santos foi feito através de vendas de cotas do filme, assim. Equipe de 10 pessoas. Então, assim, a gente até pensa assim, a gente está inventando o ouro aqui, a gente está inventando a fórmula do independente. Pô, isso foi feito lá atrás. O neorrealismo italiano, a equipe era 3, 4 pessoas. John Cassavetes nos Estados Unidos era a família dele que trabalhava. Então, o próprio Novelli Vague, né? Os caras pegam a câmera, vão pra rua, filmar, sem pedir autorização de ninguém. Então, assim, a gente não inventou nada. Eu acho que a gente meio que adaptou a nossa realidade ao nosso momento, assim, né? Eu acho que esses coletivos têm esse espírito, assim, né? De faça você mesmo, junta forças, que as pessoas linkam muito com uma coisa amadora. Eu até brinco assim, eu sou um amador profissional, assim, mas eu vejo a palavra amador de uma outra forma. Amador, o cara que ama o que faz, sabe? Não é o cara que faz toscamente, né? Porque acaba virando esse estigma do amador ser o cara que está começando, o cara que faz mal feito. É o cara que ama, o cara que ele faz muito além só de querer ganhar dinheiro com aquilo. Ele faz porque ele gosta, porque ele acredita naquele projeto, porque ele quer se expressar. Se tiver dinheiro, maravilhoso. Se não tiver, a gente faz do mesmo jeito, entendeu? Então esse amador, eu acho uma coisa bonita, assim. Eu quero ser amador para sempre.